desde os primórdios da nossa civilização moderna, lá atrás já os sacerdotes egípcios já curavam pela imposição de mãos. Jesus tem inúmeras passagens na Bíblia de cura, né? Então todos são curas espirituais. A gente vai entender um pouco melhor como é que é feita essa cura, né? Então, esse é o intuito de hoje, é a gente separar, entender o que é a parte espiritual, o que é a parte material. Né? Então pensar que uma pessoa tem um superpoder de fazer, não é bem assim. A gente vai entender como é que só funciona em conjunto. Né? Vocês lembram dessa cena? Essa era a cena lá do nosso lar, né? Quando o André Luiz estava sendo curado. E lá no mundo espiritual, a cura é só somente assim, porque na verdade não tem um remédio. Vai lá dar uma aspirina, não tem. Né? Então nós somos energia. E a gente carrega com a gente também a nossa energia própria. E essa, inclusive, é um fator que ajuda na cura. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Então vamos entender primeiro um pouco desse conceito aí de mediunidade. Então, mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelece as relações entre os homens e os espíritos. No livro dos Médiuns, Allan Kardec nos coloca que todos nós, de alguma maneira ou de outra, somos médiuns. Por quê? Porque estamos constantemente sendo influenciados pelo mundo espiritual. E isso é uma coisa que é inerente nossa. Uns com mais, outros com menos. Então, de uma maneira geral, todos nós somos considerados médiuns. Mediunidade curativa é aquela em que o médium possui a faculdade de curar. Você já é o médium, tem já essa predisposição. Né? Então, esse fluido animal que todos nós carregamos, esse médium já tem essa predisposição. E normalmente já vem com esse propósito nessa encarnação. Normalmente quase todo médico de cura tem essa missão aqui na Terra. Ele já se predispôs antes de encarnar, que iria fazer esse trabalho, e aí vem. Né? A gente pode falar mais na frente da história, como é que o Dr. Fritz entrou no Brasil, né? Que é muito famoso, lá todo mundo já fala do Dr. Fritz no Brasil. O médium curador. Então é a faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição de mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem concurso de qualquer medicamento. Tem pessoas que têm, aí é importante a gente entender o papel desse fluido, porque existem vários tipos de cirurgias espirituais e curas espirituais. Ela não necessariamente exige que você tenha que ter algum instrumento. Por exemplo, igual a gente sabe que o João de Deus usava instrumento, o Arigó usava instrumento, né? O Edson usava instrumento, então tinham vários que usavam. Principalmente se trabalhava com Dr. Fritz, mas muitos, por exemplo, no Brasil tem muito aquelas, vocês lembram daquelas das curandeiras, que o pessoal ia com, tinha lá um bezendeira, era bezendeira, né? Eu já fui numa. Quando eu tinha uma idade, eu tinha mais ou menos, era uma bezendeira, tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, e eu contraí uma ferida no cotovelo, e começou a crescer, né? Minha mãe me levou no dermatologista, chegou lá e eu não conseguia curar, passou uns remédios, uma pomadinha, um antibiótico e tal. Já na terceira vez que eu voltava ao dermatologista, ele estava preocupado, porque ele já tinha crescido, ele não voltava. E o medo dele era que se estava de um lado e do outro, ia encontrar, e o medo dele que eventualmente talvez eu poderia perder o braço. Aí alguém falou para minha mãe que tinha essa benzendeira. Até não era muito longe lá de casa não, dava uma distância boa, mas dava para ir a pé. E nós fomos lá nessa tal dessa benzendeira, lembro isso até hoje. Tinha uns 6, 7 anos de idade. Chegou lá, minha mãe explicou o caso para ela. Ela, não, tudo bem, a gente vai ajudar sim. Ela foi lá no quintal dela, pegou uma mudinha, não sabia o que era, né? Foi lá, ela falou, ó, fica aqui, fica aí. Ela começou a orar. E ficou orando em voz alta, orando, pedindo.
Aí ela pegou essa mudinha, tipo assim, embrulhou ela, colocou na minha mão esquerda, falou, põe aqui. Hoje eu sei o que ela fez, mas antigamente naquela época, né, minha, ela falou, você vai andar daqui até na sua casa agora, que já tinha falado pra onde morava, né, sem olhar para trás. E quando você chegar naquela esquina lá na rua tal, você vai chegar e vai jogar isso para trás. E ali tudo vai embora. A minha fé de querer curar, que era isso. E eu estava acreditando piamente que isso, inclusive, são das condições para que funcione. Lógico, tem umas outras coisas que a gente vai falar sobre merecimento, uma série de outras coisas, né? E como não era uma coisa kármica, não era nada, né? Então, eu fiz isso. Ela não nos cobrou nada. Minha mãe insistiu, falou, não, depois eu volto então. E assim foi feito. E logo na sequência, começou a secar, foi secando. Eu tenho comigo que foi o que curou. Logicamente que quando nós voltamos do dermatologista na outra semana, ele falou que era o remédio que ele estava usando agora não estava funcionando. Né? Minha mãe não ia falar para ele, mas então foi o que aconteceu. Mas eu tenho comigo que foi ela que curou. Mas por quê? Ali puramente uma oração do quê? Ela, com esse fluido animal que ela traz com ela, a fé dela de ajudar o próximo, um desconhecido. Eu não conhecia nem eu nem minha mãe. De ajudar um desconhecido, né? Ela fez oração, impôs a mão e falou, vai embora. E ali foi feita a cura. Né? Você vê que é uma coisa que não precisa ser o super médium. Né? A pessoa simples já tem isso com eles. A mediunidade curadora. Né? Kardec nos traz o seguinte: a mediunidade curadora consiste no dom de certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. O que aconteceu no exemplo anterior. O fluido magnético desempenha importante papel. Então, é o fluido que essa mulher, né, traz com ela a intenção de ajudar o próximo. Né? Então, isso já não é nada novo, não. Vamos fazer um breve relato histórico. Isso aqui quase mudou a medicina moderna de hoje. No século XVIII, um pouco antes de Allan Kardec, existia um alemão, ele na verdade era austríaco, eventualmente que virou Alemanha, né? O Franz Mesmer. Ele era um médico alemão que estudou os mistérios científicos até então cuidadosamente guardados em segredos pelos seus predecessores, como sendo coisa de magia. Ele era médico, tá? Para deixar claro, ele não era religioso, ele era um cientista médico. Admitia Mesmer que, assim como o ímã, que era uma descoberta recente, o ímã foi descoberto no meio do século XVII, 1645, mais ou menos ali, então era uma coisa relativamente nova, essa coisa de magnetismo. As mãos e os olhos de alguns indivíduos podiam irradiar um fluido especial proveniente do próprio organismo, com influência nos indivíduos e nos próprios animais. As teorias mesmerianas foram combatidas em Viena, motivo qual Mesmer transferiu residência para Paris em 1778. Eles correram com ele de lá, porque ele começou a fazer essas curas. Naquela época tinha muita questão do curanderismo. A medicina estava começando a caminhar ali. Tem que lembrar que isso é meio do século XVIII. A medicina moderna nossa de hoje, a gente estava saindo do xamanismo, do curandeirismo e entrando no lado científico. Então ele teve muita resistência. Né? No ano seguinte, quando ele foi para Paris, ele publicou uma obra chamada Magnetismo Animal, em que expõe a tese defendida até então, ou seja, a existência de um fluido que interpenetrava tudo e que dava às pessoas propriedades análogas àquelas do ímã. Teve boa aceitação, mas depois caiu em descrédito. A pessoa assim, quando ele chegou em Paris, ele se envolveu com as pessoas da corte daquela época parisiense e começou a curar muita gente. E logo essa notícia chegou no rei. Então, o rei começou a falar, será que é possível mesmo? O que ele fazia? Era o passe. Ele entendeu que essa transmissão do fluido saindo da mão, ele impunha a mão. Agora, vamos parar para pensar. Ele era médico, tinha religião envolvida aqui, né?
Ele descobriu por si próprio, nesses estudos, que se ele impôsse a mão por cima do paciente, a recuperação do paciente era mais rápida. E ele também descobriu que cada pessoa tinha um fluido diferente. Tinha certas pessoas que ajudavam as pessoas melhores do que ele, que tinha um fluido um pouco mais puro, né? Ou então uma pessoa que está mais predisposta a isso. Não sabe isso. Tem pessoas que justamente o médium de cura já vem com isso inerente na pessoa. Então isso lá atrás, imagina, ele estava desbravando isso. Não tinha a menor noção do que nós estamos falando aqui não. Isso tudo ele estava começando. Inclusive o rei daquela época montou um comitê para estudar isso aí que ele fez. Ia chegar à conclusão que nem curava e que nem estava fazendo mal. Ficou uma coisa sem conclusão. Então esse foi o parecer deles. Continua ele ajudando as pessoas, eles fizeram novamente um segundo comitê. E novamente não passou. Chegou à mesma conclusão. Foi uma coisa que eles chegaram à conclusão que nem ajudava e que nem atrapalhava. Eles achavam que era a autossugestão que estava ajudando os pacientes. Agora para pensar. Naquela época, Paris, a França, eram os Estados Unidos de hoje. Se naquela época, Mesmer, o rei lá, tivesse aceitado isso como um tratamento junto da medicina, hoje isso é uma coisa comum nos hospitais hoje. Que já hoje aqui nos Estados Unidos já começa a ser aceito. A gente sabe que hoje nos hospitais aqui eles aceitam o tratamento do reiki. Eles aceitam, eles inclusive tem vários estudos que mostram que pessoas que oram para um paciente, aquele paciente tem a tendência de melhorar. O paciente que é religioso tem a tendência de melhorar. Isso, gente, não é que está falando não, esses são artigos que tem no Scientific Journal. Tem mais de 700 artigos sobre isso. Então hoje, cientificamente, já é comprovado que essa pessoa que tem essa predisposição, que acredita, que tem a fé que vai melhorar, ajuda ela. E realmente ajuda. Né? A fé é a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um dispositivo muito importante. Então isso aqui, o magnetismo, o que a gente quer dizer é o seguinte, o que está sendo feito, essas cirurgias espirituais de hoje, né, que tem evidência, não é nada novo não. Assim não é nada novo. Né? Hoje mudou um pouco mais porque agora é mais difundido a informação. E hoje o que acontece aqui, através da internet, a pessoa está sabendo, né, quase imediato, em toda parte do mundo. E a palavra mesmerized, vem do Mesmer. Não, o Mesmer é um cara incrível, né? Aliás, o Kardec, ele sabia. Não, o Mesmer, pra você ter ideia, ele era um cara tão incrível que é o seguinte, ele era maçom, ele criou a própria maçonaria dele. Você tem ideia porque ele era um cara, mas uma história à parte. O Mesmer, se entrar nele, você vai... É realmente um cara que tiver a oportunidade de ler um pouco sobre ele, é uma pessoa fabulosa. O magnetismo é utilizado sob o nome de fluido, da força psíquica que aqueles que abundantemente a possuem. É uma transfusão de vida espiritualizada do organismo do operador para o do paciente. O que vocês acham que acontece quando a gente vai fazer o passe? Justamente isso aqui. Né? Quando a gente faz o passe, o que acontece ali na sala de passe? Você tem o médium passista, que está ali doando o seu fluido animal, tem do lado espiritual os guias e protetores aqui da casa que estão ali, auxiliando também com seus fluidos espirituais, e também eles buscam fluidos na natureza, para ali balancear os nossos chakras, o nosso perispírito. Então isso que é feito ali na sala de passe. Né? Então não deixa de ser uma cura. E outra coisa, aqui também, nas reuniões públicas, esse trabalho é muito feito. A gente sempre recomenda a reunião pública, não é que a gente precisa de mais gente vindo nas reuniões, não. É pelo benefício dos participantes. Porque quando a pessoa chega aqui, os guias, trabalhadores da casa, começam a ver no nosso corpo espiritual, não no nosso corpo material, no nosso corpo espiritual, onde a gente precisa de auxílio. Ele vai por trás, através da imposição de mãos, e começa um trabalho do lado espiritual para nós. Por isso que é comum você chegar aqui assim, dá um sono danado.
pessoa chega aqui, dá um sono, relaxa, porque ele encontra um ambiente que tem um pH balanceado, né? Então, se não é um ambiente pesado, é um ambiente leve, você relaxa. E eles começam a trabalhar na pessoa. Direto, às vezes você está aqui, você está falando assim, estão dormindo ali, outro ali, outro. Isso é normal, entendeu? Mas assim, tem um porquê. Né? Agora você falou da presença do passista, do médium, e também como você falou antes, como você tem fé, sim, a coisa acontece mais rápido. A fé dos dois lados, tanto do recipiente quanto quem está emanando. Né? A fé é muito importante. Então, a gente está falando sobre os médiuns passistas, está fazendo esse overview primeiro, para depois a gente entrar realmente, diretamente na questão dos médiuns curadores e das cirurgias. Essa mediunidade curadora, que tanto se utilizou o mestre, né, Jesus fez muito isso, a fim de atender a massa, da qual se compadecia, está ao alcance de todos aqueles que, treinando a aplicação dos passes, né, a pessoa tem que treinar para entender a parte mecânica de como funciona. Desenvolverão as possibilidades bioenergéticas para um saudável intercâmbio de forças entre os homens, favorecendo os sofredores com a esperança, a saúde e a paz. Jesus curava muito dessa maneira, através só da imposição de mãos. Lógico, Jesus vai ir além, né? Porque Jesus, a gente sabe, foi o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra. Então, Jesus trazia com ele certas habilidades que só pertencem a Jesus. Né? Então, apesar que nós somos capazes também de fazer muita coisa. Né? Inclusive, o próprio Jesus nos falou isso. Né? Sois deuses. Né? Mas o que a fé, acreditar, né? A nossa fé pode remover montanhas, né? E assim por diante. Então a gente quer acreditar que a gente pode fazer. Os médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente. Isso é importante, de aliviar. Porque não é porque o médium de cura que ele vai curar toda vez. Porque a gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes não é aquele paciente ali, aquela doença que talvez faz parte do plano encarnatório da pessoa. Tem também a questão do merecimento. Né? Então tem uma série de outras variáveis. Então não é por isso que a gente fala, não existe o super médium. Não adianta ir lá que o fulano vai resolver o negócio. Não. Vai com certeza ajudar. Sempre ajuda. Você tem alguém orando por você. Se você tem aquela fé, acredita realmente que você vai melhorar, e você começa a fazer mais importante, uma reforma íntima, uma mudança de valores, aí sim, porque também existe a misericórdia da providência divina. Porque o que eles querem, o nosso plano aqui maior, o que é? É evolução. Então, quando o plano maior vê que nós estamos nos predispondo a mudar, a sermos melhores, eles nos ajudam. Né? Então tem isso também para a gente entender. Então, só pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. É o caso da senhora que me ajudou. Né? Então não é questão de ter mediunidade. Possui todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais às vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Então, a pessoa, para ser um médium curador, ele ou ela não necessita ser, por exemplo, espírita. Ele não necessita ter uma crença religiosa. Ele tem que ter essa predisposição, ter esse fluido de cura já inerente na pessoa. Então, não tem nada a ver. Você fala assim, todo médium de cura é espírita. Não. Aliás, a maioria não é. Os que eu conheço não eram. O João de Deus não era. O Arigó não era católico, ferrenho. O Edson era católico. O Antônio, que foi um cara que eu fiz um cirurgia espírita com ele, era católico. Então, uma disposição orgânica, não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver com religião. Mas é que a gente justamente esclarecer isso, porque às vezes existe a conotação de que uma pessoa que está ali fazendo uma cirurgia espiritual, a pessoa pensa que a pessoa é espírita.
E não é. É justamente isso que eu quero clarificar. Para a gente entender que isso é uma disposição da pessoa, é orgânico. Então, independente da crença da pessoa. Tá? Genericamente programados, os médicos curadores, para a ação da caridade, esses médiuns reencarnam-se sob assistência de abnegados mentores, que conduzem a prática da terapia de amor. No caso de médiuns curadores, os espíritos interessados no progresso e na felicidade dos homens trabalham-lhes a personalidade e buscam orientá-los com o caminho, a fim de que o seu ministério logre êxito. No Brasil ficou muito famoso nos anos 40, 50, o Dr. Fritz, né, que opera até hoje no Brasil. Ele sempre usa diferentes médios agora. Mas ele começou nos anos 40 e 50 com Zé Arigó. Zé Arigó era uma pessoa simples, no interior de Minas Gerais, de Congonhas, na terra do Alajadinho. E ele começou, na verdade os dois eram cúmplices, que os dois viveram na época da Primeira Guerra Mundial. E na época da Primeira Guerra Mundial, os dois fizeram muitas atrocidades. Então, uma maneira de pagar por estes erros é como? É fazer o bem. Porque o bem vai apagar uma multidão de pecados nossos do passado. Né? Então é através de fazer o bem que a gente apaga os nossos erros do passado. Então, o Arigó, numa idade muito nova, ele já era um médium, ele já tinha essa predisposição de médium. Uma pessoa católica, numa cidade que 99% da cidade era católica. Imagina, na terra ali onde tem as estátuas da igreja, muito bonito, por sinal, uma rampa, assim, de todo feito de pedra, uma igreja lá no topo e cheio de estátuas no caminho. Muito bonito o lugar. Quando criança, uma vez eu fui lá com minha família, meu pai nos levou lá. O Arigó, no começo, ali, quando ele tinha seus 20 e poucos anos, o Dr. Fritz apareceu para ele. E falou para ele que eles eram comparsas na Primeira Guerra Mundial, que eles fizeram muito mal. E eles tinham se predispostos, o Arigó tinha aceitado, antes de encarnar, essa missão, que eles iam vir para ajudar ao próximo, de curar pessoas. Então ele começou com esse trabalho. Só que era uma pessoa ainda muito simples. Então ele começou numa cidade, imagina uma cidade com religião, cidade pequena, não sei se isso já conhece, como fosse uma cidade pequena no Brasil. Né? Então é uma pressão muito grande. Né? Naquela época ainda o espiritismo não é o que é hoje. Né? Pra você entender, naquela época o Chico Xavier ainda não era o Chico Xavier. Estamos falando dos anos 30 e 40. Né? O Chico Xavier foi se tornar o Chico Xavier depois dos anos 70, em termos de conhecimento no Brasil todo, né? De pessoa entendeu realmente o espiritismo, o que era o espiritismo um pouco melhor. Então ele foi muito caçado pela Igreja Católica, né? Inclusive foi processado e foi condenado. E foi na condenação, na época, um pouco antes, ele tinha curado a filha do Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República. Naquela época o Juscelino deu perdão para ele, como até aqui nos Estados Unidos o presidente tem esse direito de fazer. Né? E ele não foi para a cadeia. E ali ele continuou esse trabalho. Continuou esse trabalho. E aí com aquela pressão terrível em cima dele, da igreja, novamente processaram ele de novo. Aí dessa vez ele não quis o perdão mais, porque depois que ele entendeu que o presidente podia dar o perdão mesmo para uma pessoa culpada, ele não aceitou mais. Porque na cabeça dele ele não estava fazendo nada de errado. Né? E aí ele foi para a cadeia. Ficou preso alguns meses. E lá na cadeia começou a curar os detentos. Via fila todo dia, curando o pessoal. Gente, a necessidade. Por isso você chega no Brasil, esses centros. Alguém aqui conhece lá o João de Deus? Alguém já foi no João de Deus? João de Deus, eu sou de Goiânia. Então a Badiana fica a 150 km de Goiânia. Eu já fui no João de Deus algumas vezes, umas 5, 6 vezes. Então, você chega lá, gente, é milhares de pessoas. Não é centenas não, milhares. É muito grande a estrutura. Isso mostra que a necessidade nossa de auxílio, né, que as pessoas precisam. Então, quando aparece um para ajudar, alguém aqui já fez alguma cirurgia espiritual?
Fez? Eu também já fiz. Eu fiz uma cidadezinha com o Dr. Fritz. Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Uma cidadezinha chama Palmelo, no interior de Goiás. Era um médium chamado Antônio que recebia ele. Nessa época já era bem depois do Arigó, o Arigó desencarnou novo. O Arigó desencarnou com 50 anos de idade, 49. Ele, por causa de todos esses problemas, teve uma série de problemas, acabou que eles retiraram ele. Ele cumpriu a missão dele. A gente parar para pensar, ele veio, ajudou muita gente, mas muita gente. E o Dr. Fritz continuou, está aí até hoje. E depois que o Arigó se foi, o Dr. Fritz continuou. Aí foi usando outros médios. E está até hoje. Até hoje não está nessa. Eu queria fazer. Eu escuto muito dizer assim, essas pessoas que vêm para cá com missão. Se ele chega aqui e resolve tudo apagadamente da nossa mente, nossas vidas passadas. Aí uma pessoa chega aqui e falam com ela em algum canto. Você precisa fazer trabalho de cura. Ela fala assim, eu não estou afim. Não quero fazer, não quero fazer isso. Aí, segundo dizem, que elas começam a ter problemas, né, de energia acumulada. Se a pessoa não quer ir apagadamente, por que a pessoa tem essa missão e tem que fazer? Não pode voltar atrás. Não, poder sempre pode, né? Na verdade é o seguinte, a gente tem um plano encarnatório, mas não tem um pré-determinismo. Né? No plano encarnatório, a gente se predispôs, no caso Zé Arigó, ele apagar um pouco daqueles erros que ele cometeu na Primeira Guerra Mundial com o Dr. Fritz. Né? Mas ele tinha também a opção, por causa do livre-arbítrio dele, de falar, eu não vou fazer. Ele fala assim, eu não vou fazer. Tudo bem. E não teria problema nenhum. Não, o que acontece? Porque essa é a lei da reencarnação. Então o que acontece é o seguinte, a providência divina, a maior prova de amor que Deus tem para conosco é a reencarnação. Você sabe por quê? Se o Arigó virasse e falasse assim, eu não vou fazer. Ok. Ele vai ter uma próxima encarnação. Se na próxima ele vai falar assim, não vou fazer, não tem problema, vai a outra. O tanto que for necessário. Mas quem se atrasa no próprio desenvolvimento é ele mesmo. Claro. Porque mais cedo ou mais tarde, esse acerto tem que ser feito. Escolheu aquela. Porque às vezes a pessoa está até num local que, por exemplo, a gente mora aqui nos Estados Unidos e o Brasil é muito mais fácil de lidar com essas coisas, mas sim, aqui a gente tem mais dificuldade. Sim. Tem muita gratidão pelas pessoas por esse centro aqui, que é mais difícil a gente encontrar. Mas assim, lá é mais fácil de você fazer esse tipo de coisa. Você vai em qualquer canto tem, né? E aqui fala assim, não, você está fazendo, você tem que fazer um trabalho. Eu já escutei, estou falando isso porque eu já escutei isso várias vezes. E, você precisa fazer um trabalho mediúnico, por isso que está acontecendo coisas assim com você. Eu já conversei com espiritualidade várias vezes. Eu não quero fazer isso agora. Sim. Aí fala assim, ó, você vai ter um puxão de orelha. Aí eu já falei, mas eu converso sempre, mas olha, eu não quero fazer, deixa para a próxima. Eu tenho uns trabalhos agora para fazer, então vou deixar para a próxima encarnação. Aí fica tudo bem? Não, aí o que acontece? A gente pode canalizar isso um pouco diferente. E não tem como a gente falar assim, fica tudo bem, sem entender realmente, ter uma visão mais macro sobre, né, o seu plano encarnatório e coisas da vida passada. Mas de uma maneira genérica, numa linha assim mais genérica, generalizada, você pode canalizar isso diferente. Não é porque, por exemplo, vamos colocar a volta do Arigó de novo. O Arigó tinha esse plano encarnatório de se tornar um médium de cura. Se ele tivesse falado assim, eu não quero fazer isso agora, mas ele canalizasse a energia dele para ajudar o próximo de uma maneira diferente, ele ali estaria fazendo caridade de toda maneira. É nós ajudarmos a providência divina, ajudar o próximo, para a gente sanar as nossas dívidas do passado. O que a gente não pode aqui é a gente estar na inércia. A gente chegar aqui e achar que aqui na Terra a gente está aqui para passear. A gente não veio aqui para passear. A gente veio aqui para aprender, para desenvolver, para auxiliar. Eu então passei muito. Então o que acontece? O que a providência divina espera da gente? É a gente pôr a mão no leme lá atrás e a gente guiar esse barquinho junto com eles. Então se eu falo assim, eu não quero ir por essa rota aqui, eu quero ir por essa aqui. Ok, então vai nela, mas faz. Ah, tá. Já me falaram que doar dinheiro não vale. Não, é porque... É muito fácil, né? Não, é que é o seguinte, não é que doar dinheiro, é porque essa é a parte mais fácil. Né? O que a providência divina quer é, através das nossas experiências, a gente venha também aprender ali, né? Colaborar.
Então, o Jesus importante... fala, o amor apagará a multidão de pecados. É isso aqui que eles querem, assim, ó. É o amor, ajudar uns aos outros. E a gente, Exatamente. eu acho que eu quero comentar uma coisa. E a gente tem que lembrar também que a gente não só traz um pouquinho da lembrança, provavelmente, do plano encarnatório que a gente fez, mas também as vicissitudes, as coisas que a gente tem que melhorar. Então, o que a gente tem que prestar atenção é se essas vicissitudes, talvez medo, orgulho, inveja, estão se sobrepondo pelo seu... E travando, na verdade, esse seu caminho espiritual. Essa oportunidade. Essa oportunidade. E a gente está aqui para vencer isso, só isso que a gente está. Então, para vencer o outro lado. Então, a gente escolheu esse caminho, a gente que escolheu. Então, se a gente está falando não, a gente tem que prestar atenção. Por quê? E aí é o caso de se autoconhecer e ver qual é o caminho então, que eu vou levar e por que eu estou falando não para aquilo. E algum caminho escolher. Porque o que a gente já me está falando, a gente não pode ficar na inércia. Não pode. Porque isso aí, eles aceitam a gente desviar o caminho e pegar um outro. O que não é aceitável é a gente ficar esperando que caia do céu. Não vai cair. Então, a conduta dos médios curadores, a conduta sadia que decorre de uma vida moral equilibrada, faculta mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras de saúde. Por sua vez, o médium que ora e se enriquece de valores espirituais mais desenvolve a aptidão inata, ampliando o seu campo vibratório, aumentando o vigor da energia e canaliza para a saúde, tornando-se um dínamo valioso para o bem geral. Isso vale também para quem trabalha em mesa mediúnica, exatamente isso. É a conduta sadia, é a vida reta, tentar fazer o nosso melhor. A gente vai ter os tropeços, você vai ter os percalços, entendeu? Mas é levantar e ele insistir. Vigiar e orar. E o nosso maior exemplo, né? O médico dos médicos. Então, Jesus, as suas mãos e palavras tratavam o corpo, o coração e o espírito. Ele foi o maior benfeitor de todos os tempos, não apenas removendo problemas físicos das pessoas, mas passando uma mensagem de amor e paz que se estende por milênios e que realiza verdadeiras curas até hoje. Né? No Novo Testamento, Jesus tem mais ou menos 35 milagres que são dados para ele. Né? E a gente vai ver que muita coisa ali é de ordem do magnetismo dele, que era a cura, por exemplo, de leprosos, cura do cego, aquele do paralítico, que Jesus, interessante, Jesus fala assim, você acredita que você pode melhorar? Né? E a pessoa fala assim, sim, né? Que ele ficava do lado de um tanque de água, esperando que alguém ali fosse dar água para a pessoa. Era paralítico por 38 anos. E Jesus perguntou, você acredita? Aí vem a fé. Por que essa pergunta é importante? Porque Jesus quer saber se realmente o âmago do coração daquela pessoa e ele está pronto para aquilo. É realmente aquilo que ele quer. Por isso que a nossa fé é importante. E ele fala sim. Então Jesus fala, levante-se, pega a maca e vá. E ele fez. Lógico, estou falando do magnetismo de Jesus. Mas isso é o exemplo que demonstra que quando é a fé que acreditamos, tudo é possível. E os leprosos todos deformados, na hora, operavam. É aquela que Mas ele incrível. sempre tomou na túnica, que ele para, A mulher, alguém aí ele procura no meio da multidão. não, para mim, não, Jesus é fora, né, do exemplo que é bem, né? Mas assim, para mim, o maior de todos Jesus é que Jesus, a gente lembra de Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Estava catalíptico, não morto. Sim, mas isso aqui coloca, a gente não sabe, não está escrito que ele estava morto, mas não é só, mas não era só Lázaro, era 4 dias, era um dia. A catalepsia normalmente não demora tanto. Pois é, mas normalmente, por isso que se espera 72 horas, porque a catalepsia normalmente ela não passa tanto assim. Então por isso que eu falo assim que é um milagre, porque é fora dos parâmetros. E não era só Lázaro, ele também ressuscitou mais 2 pessoas. A irmã Menino. de Lázaro falou que ele já estava
lá, ó. Sim, tá, o menino ou a menina. Então, assim, ele fez coisas e pessoas, imagina você que é o discípulo ali, seguindo Jesus, vendo essas coisas e fala assim, é ele, não tem jeito, ele tem que ser o Messias. Né? Mas vamos entender um pouco o mecanismo das curas espirituais agora, a gente entrou realmente, como ela funciona. A ação curadora depende da intervenção dos espíritos que associam os fluidos dos médiuns, os fluidos espirituais e os provenientes da natureza. As curas ocorrem sempre de acordo com os ditames da lei da causa e efeito. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico. Né? Então, tirando uma coisa ruim e colocando uma célula boa. A lei da causa e efeito também é importante, porque às vezes faz parte do plano encarnatório daquela pessoa de passar por aquilo ali. Então, ela passar por uma cirurgia espiritual vai amenizar. E se ela também, no plano aqui encarnatório dela, ela fizer realmente uma reforma íntima e começar a trabalhar para o bem, auxiliando a providência divina e realmente se melhorando como pessoa, como ser, isso aí também às vezes é revelado. Né? Porque existe também a providência divina de olhar e falar assim, não, já fez. Né? E ali deixar que a cura aconteça. Então, os mecanismos funcionam dessa maneira. Você tem que ter esse triângulo para que funcione. Por isso que a gente fala, não existe o super médium. Sem esses outros componentes aí, o super médium não funciona. Né? Então o médium precisa de ter o auxílio espiritual, que também precisa manipular fluidos que saem da natureza. A parte espiritual funciona sem o médium, porque eles conseguem fazer a cura sem o médium. Né? É o que, como assim é feito? Aquela cura, por exemplo, à distância. Quando a gente faz cura, centros que fazem cura à distância, é feito assim. É uma cura 100% espiritual. Né? Então, mas também tem aquelas que são feitas através do médium. Né? O médium, gente, muito mesmo, é para trazer para nós aqui esse entendimento da vida no mundo espiritual. De que o que realmente, como as coisas funcionam. Que nós somos seres eternos, somos espíritos, somos seres espirituais e não carnais. Por isso que trazem eles fazer isso. Por isso que hoje você vai na internet, no YouTube, tem milhões de operações espirituais. Milhões. Você chega lá, vai no YouTube, lá, Google lá para você ver. Né? Cirurgias espirituais. Tem tanto se quiser. Né? Justamente para a gente impactar as pessoas. Né? A combinação desses fluidos cria propriedades diferenciadas. O médium de cura oferece recursos fluídicos mais densos, quer dizer, já é inerente do médium. O chamado ectoplasma, que a gente carrega, ou o fluido animalizado, que faculta uma ação mais intensa em favor do paciente. Kardec afirma que uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. Né? Então, a pessoa que está ali fazendo o bem, acredita que quer ajudar, ela vai ser auxiliada. Diz também que a confiança e a vontade do curador, aliada à fé do doente, auxiliam poderosamente a ação fluídica. Lógico, se o paciente acredita, quer melhorar, ele está se abrindo um campo para ser auxiliado. É bem mais fácil. Né? Kardec acrescenta que Jesus tinha razão ao dizer: tua fé te salvou. É a gente acreditar. Né? Compreende-se que a fé a qual ele se refere não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força. É difícil de quantificar a fé. Por isso que é complicado. Por isso tem gente que fala assim, não acredito. Porque você não tem como quantificar. Para você ver que quando você quer uma coisa realmente, você põe na sua cabeça ali, você fala, não, eu quero fazer aquilo, você vai lá e faz, e parece que o universo conspira para que aquilo aconteça para você. Então, é a sua fé em ação, a gente não está nem percebendo.
É a nossa vontade, a gente está emanando essa vontade para o fluido cósmico universal que vai manusear toda aquela situação para que aquilo aconteça. Né? Então a nossa vontade ela é muito importante. A Joana de Anjos diz que quando a gente acredita, sentindo, você faz um campo magnético em sua volta, que a espiritualidade atua a teu favor. Claro, sim, né? E eles querem que a gente tenha sucesso na nossa encarnação. O intuito é sempre de melhorar, de se dar bem, de ser feliz. A gente não vem aqui para sofrer. Esse não é o intuito. A gente vem aqui para aprender. Né? Então, esse tenta nos ajudar o máximo possível. A cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. É esse nível molecular. Entender como funciona. Né? Trabalhando no corpo material. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, quer dizer, quanto mais puro o médium, melhor o fluido. Depende também da energia da vontade, né, da fé, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto mais força de penetração dará ao fluido. Isso aí está na Gênesis. Então você vê que a fé, a vontade de querer que aquilo aconteça é muito importante dos dois lados. Isso aqui, alguns centros no Brasil, fazem muito esse trabalho de cura. Isso aqui é muito parecido com os trabalhos que é feito aqui também. Nós temos um trabalho semelhante na nossa mesa mediúnica, que não tem nada a ver com cura. Mas as responsabilidades do grupo é a mesma. Né? Então, a responsabilidade de um grupo que se predispõe a auxiliar nas curas, é indispensável que os membros da equipe tenham uma noção clara e segura do processo mediante o qual devem cooperar, doando fluidos, ectoplasmas ou vibrações. Para obter o poder da cura, os médiuns devem atentar para prece diária, vontade de auxiliar o próximo, a dedicação, estar presente, estar sempre buscando se melhorar, né? Ter o espírito de caridade, né, para auxiliar o próximo, sacrifício, colocando essa responsabilidade acima de tudo, o esquecimento de si mesmo, disciplina, né? Não é fácil. Tipos de cirurgias, a gente lê um pouco. Cirurgia à distância. São realizadas operações e aplicações de recursos do magnetismo curador no perispírito com reflexos visíveis, imediatos ou não, nos órgãos doentes do corpo físico, sem a presença de um médium no local. Decorrem do merecimento da fé e das preces do próprio doente, conjuntamente com a atuação dos dirigentes do trabalho da cura, dos centros espíritas ou mesmo de outros centros de cultos religiosos. Essa distância realmente é como funciona a oração. Né? Então, quando a gente ora para o nosso anjo guardião e auxiliar uma pessoa que a gente quer bem, esse é o trabalho que é feito. Ao nosso pedido, nosso anjo guardião, até com a ajuda do anjo guardião daquela pessoa, vai ali e faz um trabalho fluídico em cima da pessoa. Lógico, vai depender do merecimento da pessoa, mas sempre vai auxiliar. Tem centros no Brasil que fazem um trabalho muito bom. Isso aqui é vou colocar o site dele aqui, se alguém quiser mais tarde eu posso passar. Já vi várias pessoas serem auxiliadas com esse trabalho. É muito simples. Você entra no website deles, coloca a informação, coloca qual que é a enfermidade, eles pedem para você fazer esse trabalho por 3 dias, para você ir dormir às 21h30 todas as noites, colocar uma jarra de água do lado, uma roupa de cama limpa, você toma um banho antes, vai dormir com a roupa clara, se possível, né? E vai dormir, e ali eles vêm, as entidades vêm e fazem o trabalho em cima da pessoa. Eu conheço algumas pessoas que já se curaram de certas enfermidades com isso.
Então é feito assim. Então esse é um centro no Brasil, ele fica em Florianópolis, e ele é especializado. Uma das especialidades é essa. É um centro muito grande. Ele faz um trabalho fenomenal esse pessoal. O Centro Rio também faz isso. Tem vários. O André Luiz, lá no Rio de Janeiro também faz É. isso. Tupiara. Oi? O Tupiara? Não, o André Luiz, lá na Tijuca. Vou te falar um lá do Rio daqui a pouco, você vai ver o trabalho que eles fazem lá. Esse é o que a gente vê muito. Esse é o trabalho aqui, ó. Esse aqui é o Arigó, encarnando o Dr. Fritz. Interessante é o seguinte: esse tipo de médium que incorpora o espírito, o médium em si, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele realmente ali é o espírito que incorpora ali e toma conta. Tanto é que depois ele quase não tem lembrança. Chega a perguntar pro médium quantas pessoas que ele operou, ele não lembra. Eles operavam aqui, gente, vocês vão pensar que até que é exagero, mas é uma questão de, num dia, eles operavam quase 1000 pessoas. É muito rápido, era rápido demais. E começava tipo meio-dia e até 3 da manhã, sem parar. Então, como é que você... Uma pessoa fisicamente não aguenta. Então tem que estar mediunizado. Né? Estava incorporado ali, ele trabalhava a noite toda. A gente sabe de cada relatos, como o Chico era a mesma coisa, quando ele estava escrevendo. Né? Quantos livros que o Chico não escreveu? Né? Passava a noite toda escrevendo. Então, as operações com uso de instrumentos cirúrgicos, nesses casos, o espírito do médico, utiliza-se de um médium inconsciente para evitar interferência. Por isso que ele fica inconsciente. O controle pleno está com os seres espirituais, que tomam decisões quanto à anestesia, ao tipo e ao modo de operação e aos cuidados pós-operatórios. Eu tenho que deixar claro o seguinte também: nessas operações também aqui, cirurgias espirituais, não é só o médium e não é só o espírito que está ali. Tem toda uma equipe do lado espiritual junto, que está fazendo anestesia, que está fazendo todo o auxílio. É como uma equipe médica que está ali. Não é só um espírito com um médico. Né? Para ficar claro isso, tem toda uma estrutura por trás. Né? Então, a gente pensa que é só 2 pessoas que estão ali. Essa estrutura de espíritos ou de pessoas mesmo, encarnadas? Às vezes os 2. Mas, na verdade, a maioria é de espíritos mesmo. Mas muitos, por exemplo, desse pessoal que auxiliava, hoje em dia nesses trabalhos, são médicos aqui da Terra, que estão ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá mais na frente, no outro aqui, no Frei Luiz, eles fazem um trabalho excelente. Né? Todos os trabalhadores que estão ali são todos médicos aqui na Terra. Né? Então, né, mas o que eles falam é que do lado de lá o suporte é muito maior. Né? Porque a pessoa não sente dor, não tem sangramento, não tem aquela... Faz uma operação, você também que estava usando ali, era uma faquinha desse tamanhozinho que ele usava. O João de Deus eu já vi ele operando, gente lá com uma faquinha parecida, vai lá, de catarata, operando o cara assim com uma faquinha. Como é que fez? Como é que faz isso? Não tem asepsia nenhuma. É a mesma faquinha que usou para todos, não é? Entendeu? Não tem, e não tem essa contaminação. Tá? Então, a gente falou mais cedo do Arigó, começou com ele. Essa parte hoje que a gente é mais conhecida hoje como cirurgia espiritual, né? O João de Deus e outros assim, mas começou lá atrás com ele, nos anos 40. Né? O Dr. Fritz, e o Dr. Fritz continua lá até hoje. Arigó foi caluniado por autoridades, fala de Plano Pires, né? Ele fala que foi caluniado por autoridades eclesiásticas, sendo considerado charlatão, mas foi consagrado pelos cientistas como um dos maiores casos de mediunidade curadora do mundo. Ele foi estudado pela NASA, como também foi o Chico Xavier. Né? Eles foram para lá e constataram que realmente ele era o médium de cura. Né? Então, quer dizer, ele foi consagrado fora do Brasil, né, pelos americanos e pelos europeus, mas o pessoal lá do Brasil não acreditava. Agora, lógico que tinha gente que acreditava, teve pessoas que foram curadas por ele. Né? Mas é assim. Cirurgias.
na presença de um médium em transe que fornece o ectoplasma. Essas são feitas pelo espírito de um médico materializado. A intervenção cirúrgica é feita com materiais e instrumentos materializados sob o controle do plano espiritual. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, o chip, né? Isso aqui é o espírito se materializar e ele fazer a cirurgia. O espírito. Isso não é comum. A gente tem uma trabalhadora aqui que já presenciou lá no Frei Luiz, no Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E ela descreveu pra gente, tinha uma pessoa próximo dela que precisava de cirurgia espiritual, ela foi. E ela é trabalhadora espírita, já é espírita há muitos anos, já desde menininha, né? Então, ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali. E ela descreveu pra gente que o espírito se materializou, as pessoas que estavam auxiliando eles eram médicos também, encarnados, e ele falava com eles, conversava com outras entidades que ele não via, que não estavam materializadas. Então, assim, meio fenomenal, assim, né? Mas você vê que acontece, né? Então o trabalho está sendo feito, você vê a espiritualidade auxiliando, ao ponto do médico vir se materializar para lhe operar a pessoa. Ela já contou isso pra gente. Contou, a gente fez muita pergunta, tinha pé. Eu falava assim que era uma materialização completa. Não, ele não era completa, né? Era o torso, cabeça, torso, parava acho que mais ou menos na altura do joelho. Então, e ela não conseguia ver o rosto, os detalhes do rosto, não conseguia ver. Nossa, incrível, né? E operado. Para isso ele usa o ectoplasma de não, algum a vento, equipe enorme. Não, tinha uma equipe muito grande, né, de pessoas no suporte. Ela inclusive ficou no suporte, falaram, ó, o pessoal que fica ali tem que ficar em oração, eles não fazem, é um ambiente frio, é um ambiente controlado, né, no ar-condicionado mesmo, um ambiente frio, um mais escuro, né, e ele foi feito esse trabalho. E o pessoal que estava auxiliando, os médios aqui do lado de cá, eram todos médicos. Pessoas que é médico trabalham, fazem esse trabalho lá, né? Então são coisas mais sérias. Essa pessoa foi lá e tinha um problema mais sério, né? Então precisa desse tipo de trabalho. É incrível, né? Essa aí é impressionante. Cirurgias no corpo espiritual e aplicações de recursos energéticos curadores com o espírito de um médico incorporado em um médico. A cura dos órgãos doentes é imediata ou a médio prazo. O médico espiritual faz o diagnóstico, a intervenção no perispírito, a aplicação de bases magnéticos e também dá orientações necessárias à concretização da cura, de fazer até a receita, né? Então isso aí, meu avô tinha essa mediunidade. Ele recebia as entidades, dava um passe na pessoa, ajudava ela e receitava para a pessoa coisas naturais, né? Então ele crescendo vendo essas coisas, eu vim descobrir depois como é que era. Como criança não tinha esse entendimento, né? Mas era mediunizado, não era ele. Tanto é que ele falava assim, eu não lembrava. Se você perguntava para ele depois o que aconteceu, tipo assim, 20 minutos depois da incorporação, não tinha a menor memória do que aconteceu. Então, em conclusão, o restabelecimento da saúde física não depende só da técnica de cura mais apropriada. Ela depende de umas outras coisas também. Depende também do poder das energias curadoras atuarem nos corpos espiritual e material sob o comando dos dirigentes e espíritos socorristas. Ela depende das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos sentimentos, pensamentos e atitudes. Ela depende da reabilitação íntima, do reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, da eliminação das tendências infelizes e da prática do amor. Depende de provas e expiações, experiências e resgates, de débitos pelos quais o paciente tem que passar nessa vida e das concessões da misericórdia divina. A gente está falando das concessões da misericórdia, decorrente dos méritos e das conquistas espirituais do enfermo. Essa última parte é muito importante.
Muitas vezes a pessoa tinha, pela lei da causa e efeito, um plano encarnatório, ela ia ter que passar por uma série de coisas. Mas como ela teve uma vida que ela tentou e realmente conseguiu mudar, né, os seus valores, fez uma reforma íntima, está trabalhando no bem, está se dando o melhor possível. A gente só pode dar o que a gente tem. A providência divina não espera a gente aqui amanhã se tornar um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Gandhi. Eles não têm essa menor expectativa. Eles querem que a gente tente o nosso melhor todos os dias. Tentar melhorar pouco a pouco, todos os dias. É o que eles querem. Aí onde entra a misericórdia divina. Quando a gente está numa situação dessa, fala, não, ele, ela, merece, porque está tentando o seu melhor. Né? Então é isso, gente. É assim, o intuito era realmente a gente trazer esse entendimento, da gente entender como é que funciona as cirurgias espirituais e tirar essa mistificação, né, do supermédio, entender que existem, não só o médio tem que estar ali preparado, mas tem que ter o lado de lá também, porque o telefone sempre toca de lá para cá, nunca daqui para lá, né? A gente tem que ter esse entendimento e fazer a nossa parte.